Olá pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Nossa aula de sociologia de hoje, a gente vai continuar dentro dessa sociologia mais cultural, né? Vamos ver dois termos que eles são diferentes e as pessoas costumam achar que são coisas parecidas, tá? E aí a gente vai ver, e são termos muito importantes na nossa concepção de entender a nossa sociedade, tá? A gente teve uma aula de cultura, onde a gente apresentou algumas características da nossa cultura, como a nossa cultura é estruturada, né? Que a nossa cultura não é única, né? A nossa cultura não é melhor do que a de ninguém, não existe cultura melhor do que a de ninguém, tá? Então a gente vai ver a questão da diversidade, tá? Dessa diversidade cultural e do multiculturalismo, tá? Que são coisas diferentes. São coisas diferentes, por mais que o termo pareça levar, né, para o mesmo sentido, mas não é. Tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. É uma aula de sociologia, mas que também é uma aula importante para o nosso, na nossa construção da nossa mentalidade como pessoa dentro de uma sociedade, como respeito ao próximo, como respeito à cultura, como respeito à diversidade, como respeito a culturas multiculturais, né? Então, é uma aula bem tranquila, bem curta, onde a gente vai estar mostrando aí o que é uma diversidade cultural e o que é o multiculturalismo, por que eles são diferentes. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aí. Então, gente, como eu disse, a aula é uma aula para a gente entender conceitos, tá? Conceitos que vão tá abrindo aí a nossa consciência para a gente entender fenômenos culturais, tá? E isso é um pouco do papel da nossa sociologia e que é fundamental para nosso crescimento como ser humano, tá? Então, vamos primeiro entender o que é uma diversidade cultural, né? Esse conceito de diversidade. Vamos lá. A diversidade cultural, tá? Ela vai englobar um conjunto de culturas que existem. Os fatores de identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas. E são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos, tá? Então, cada elemento simbólico de uma cultura vai mostrar o quê? Que existem diferenças culturais entre os seres humanos, tá? Então, pesquisadores afirmam que esse processo de globalização, que eu acredito que todo mundo saiba, né? Esse processo de integração mundial, né? A gente está vendo agora com o advento aí do Covid, né? Você tem uma doença que sai da China, né? E chega no Brasil aqui em poucos meses. Né? Então, por quê? Por conta desse contexto de globalização. Nosso planeta está todo conectado. Né? Mas isso também interfere na cultura. Né? Esses pesquisadores afirmam que esse processo de globalização interfere nessa diversidade cultural. Isso porque é um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países. Tá? Então, por exemplo, eu só expliquei na aula de cultura, eu consigo entender o discurso de uma criança americana muito melhor do que um discurso de uma criança do Kuwait, por exemplo, sabe, de uma criança que vive ali num país árabe. Porque a minha cultura, nossa cultura brasileira, está muito próxima da cultura americana e muito diferente, muito distante ainda da cultura dos países do Oriente Médio. Então, é muito mais simples, né, eu entender uma cultura americana e ignorar aquela outra cultura achando que eles são
atrasados ou qualquer outro tipo de coisa. Tudo bem? A Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural, olha só, você tem uma lei, tá? Uma Declaração Universal, né? Foi aprovada em 2001 por 185 Estados-membros, representa o primeiro instrumento destinado a preservar e promover a diversidade cultural entre os povos. Isso gera um problema, né? Porque você tem a ONU dos Direitos Humanos, né? Você tem algumas culturas que não respeitam os direitos humanos, né? Mas elas automaticamente estão respaldadas, né, por um instrumento aí que é da Unesco sobre a diversidade cultural. Então isso gera um problema entre a ONU, entre a Unesco, né, de você poder interferir em alguma cultura que não estabeleça direitos mínimos para o ser humano, né, mas ao mesmo tempo você tem que entender que aquilo ali é uma cultura, aquilo ali é um modo de vida. Tá? Mas é isso, diversidade cultural é o que a Unesco está falando. Né? A gente tem que entender, preservar e promover que os povos são diferentes. Deu para entender? Isso é diversidade cultural. Os povos são diferentes. Existem culturas diferentes. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aí. E aí, fenômenos que acontecem dentro dessas culturas. A gente chegou até a ver algum desses fenômenos, né, na aula de cultura. A aculturação é o conjunto de mudanças resultantes do contato direto e contínuo de dois ou mais países na formação histórico-cultural de uma sociedade, auxiliando a diversidade, mas prejudicando a identidade nacional. Então, a aculturação, você tem dois ou mais países formando historicamente um local, né? Você auxilia essa diversidade, né? Isso é bom, né? Você tem uma diversidade cultural, mas você prejudica a identidade nacional. Eu mesmo vivi no Canadá, que você não... É tantos países que formaram o Canadá, inclusive o Canadá é um país bilíngue, né? É tantas culturas ali diferentes, é maravilhoso. Né? A diversidade do Canadá é maravilhosa, mas é muito difícil você ter uma identidade nacional no Canadá, porque eles eles se formaram de tanta gente. O que é o Canadá? Eles buscam lá os indígenas, né? Tem o esporte, né? Que é o hockey, para dar essa unidade, mas enfim, isso é complicado. Então essa aculturação ela pode ser positiva, porque ela gera uma diversidade cultural, mas ela também prejudica nessa questão da identidade. Tudo bem? Contracultura é, são aquelas pessoas que, pela própria origem da palavra, né, eles são contra os padrões culturais de uma sociedade. Né? Então, é a busca por novos valores, visão de mundo, outras direções culturais, né? Diferentes da habitual. Ou seja, um movimento contra os estereótipos criados. Então, você tem aí, na década de 70, final da década de 60 e 70, nos Estados Unidos, o movimento hippie, que ia contra ali a guerra do Vietnã, contra aquela cultura americana, né? Eles eram um movimento ali de protesto. Você tem o movimento punk, que surge ali na Inglaterra, que vai contra ali aquele rock padrão, contra aquele padrão cultural ali inglês, né? Esse movimento punk vai seguir para os Estados Unidos e tudo mais, né? Você tem o movimento emo, enfim, você tem esses movimentos que falam assim, cara, eu não quero seguir esse padrão. Esse padrão existe? Existe. Ninguém está negando o padrão, mas eu não quero seguir, tá? Eu não quero usar uma camisa tradicional, eu quero usar rasgada. Eu não quero ter o cabelo penteado, eu quero usar um cabelo moicano, punk, enfim. Eu não quero seguir essa sociedade americana, eu quero viver em paz e amor, eu quero viver livre. Enfim, esses movimentos de contracultura são fenômenos culturais, tá? Que também estão ligados a uma diversidade cultural. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aí.
E aí, o que é multiculturalismo? Lembra o tema da nossa aula? Diversidade versus multiculturalismo. A gente entendeu o que é diversidade cultural, né? Vamos entender agora o que é o multiculturalismo, tá? Que não é difícil. Multiculturalismo é um fenômeno social, tá? Tá dentro da nossa sociedade, está dentro da nossa cultura, no qual a convivência pacífica de diferentes culturas no mesmo ambiente. O conceito de multiculturalismo tem influência direta do relativismo. Saber lidar, entender a cultura do outro, diferente do etnocentrismo. Tá? Quando a gente viu etnocentrismo, a gente viu que era aquela questão de uma cultura ser melhor que a outra. Né? A gente vê isso muito nos Estados Unidos. Quem já teve oportunidade de viajar para os Estados Unidos sabe que eles são um país totalmente etnocêntrico, tá? Diferente do Canadá. No Canadá, todas as culturas vivem juntas. Nos Estados Unidos, se você olhar Nova York, por exemplo, você tem um bairro latino, você tem um bairro asiático, você tem um local para os negros, né? Enfim, é um país que não soube lidar muito bem com a questão do multiculturalismo, tá? E agora pior ainda, né, com o presidente totalmente contra isso, questão da construção do muro, né, e outras questões mais aí da realidade cultural americana, coisa que você não vê em outros países. Por exemplo, o Brasil, pelo menos eu não observo grandes problemas na questão de outras culturas ou, né, de outras religiões. A princípio é um país mais aberto, não que não tenha problemas, tá? Mas não é tão explícito quanto alguns outros lugares, tudo bem? Então, o multiculturalismo é uma questão de convivência pacífica de diferentes culturas no mesmo ambiente. Ah, mas professor, você falou isso em aculturação. Não. A aculturação é quando duas culturas estão juntas, se integram no mesmo local, né? Quando eu falo de multiculturalismo, é uma questão de convivência pacífica de diferentes culturas, tá? Eu continuo tendo a minha cultura dentro de um outro lugar que tem uma cultura diferente. Isso é multiculturalismo. E não tem problema nenhum, porque, né, o processo de entender que o outro é diferente é importante para a gente não ser etnocêntrico. Tudo bem? Porque o etnocentrismo é problemático. Professor, ainda existe? Pra caramba. Tá? Quantas pessoas eu não vejo criticando o chinês da padaria, né? Que ele tem uma forma de falar diferente, uma forma de se expressar diferente, né? Isso aí a gente pode também levar a um lado de um preconceito racial, que não é só na questão do negro, também tem um preconceito racial de pessoas de lugares diferentes, de cores diferentes, né? Então isso tudo está muito enraizado ainda na nossa cultura, né? Isso tudo dá uma aula de sociologia totalmente diferente, sobre privilégios, sobre racismo e outras coisas mais. Mas nesse momento eu queria explicar para vocês a questão dessas diferenças entre diversidade cultural e multiculturalismo, tá? De aculturação e multiculturalismo. São coisas totalmente diferentes, tá? São conceitos totalmente diferentes. Espero que vocês entendam que diversidade cultural é uma coisa, né? Aculturação é uma outra coisa, né? A aculturação é aquela mistura dentro de uma sociedade e multiculturalismo é numa mesma sociedade vivendo várias culturas diferentes e essas culturas vivendo bem, tudo bem? Entre si. Cada uma respeitando a outra, respeitando o seu momento. Podem haver conflitos? Podem haver conflitos. Mas se houver o respeito mútuo, né, entre essas culturas, a coisa funciona de uma maneira tranquila. Tá bom? Então, espero que tenham entendido a aula.
é importante a gente ter esses termos, é importante a gente buscar entender o outro, entender a cultura do outro, entender o caminho do outro, entender a religião do outro, entender o outro. Isso faz parte da nossa estrutura como ser humano, tá? E a gente precisa estar evoluindo nesse sentido, tá? Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e grande abraço para vocês.